boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando na página do Pessoal Colombo. Eu sou o Márcio Lima, professor historiador Márcio Lima, sou vice-presidente do Partido Pessoal Colombo. Hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a fazer uma série de lives com temas relacionados à nossa sociedade em geral, periferia, temas de mulheres, racismo, fascismo. Então, a partir de hoje, a gente vai conversar com você diretamente pelas redes sociais, né? Já que a pandemia não nos permite essa aproximação que a gente sempre teve. E a partir de hoje, a gente vai ter esse contato aqui pelas redes sociais. Peço que todos acompanhem a gente lá pela nossa página Pessoal Colombo, compartilha com os colegas ali, manda para os amigos, manda nos grupos, manda para o cachorro, manda para o passarinho, para todo mundo assistir, para todo mundo vir acompanhar a partir dessa semana aí com a gente, o Pessoal Colombo. Hoje eu trouxe dois convidados para bater um papo com a gente aqui sobre o tema obstáculos da educação em tempos de pandemia. E para conversar com a gente, eu vou chamar aqui, em especial, primeiramente, a nossa colega presidente do partido, a Aline Neves. Ela é mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Ela vai se apresentar aqui para a gente. Boa noite, Aline. Olá, boa noite a todos e todas. Muito legal fazer esse debate hoje aqui com vocês. Temos aqui com a gente também o professor Célio Bezerra, que é o nosso pré-candidato à Prefeitura de Colombo. Boa noite, Célio. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, e vamos fazer uma boa live. É isso aí, gente. Eu vou pedir para que cada um dos nossos colegas se apresente agora de uma maneira mais detalhada. Vou começar com a Aline. Aline, pode contar para a gente a sua história, pode contar para a gente quem você é, o que você faz no município. A Aline, que é mãe também, gente, além de professora, é mãe, ela vai dar alguns detalhes aí, vai contar para vocês um pouco da história dela. Pode começar, Aline. Então, eu tenho 27 anos, eu sou mãe, tenho um filho de 10 anos, a minha trajetória aqui no município, eu milito desde quando eu era estudante secundarista, participava do grupo de jovens da Igreja Católica também, durante a minha adolescência, e com 20 anos eu ingressei no ensino superior e comecei a militar no movimento, comecei a militar dentro da universidade estudantil. E... Só um minutinho, Aline. É que eu acho que o seu áudio está bem ruim aqui para a gente. Está chegando bem ruim. O som está com ruído. Está bem ruim o áudio aí. Você consegue aproximar ou puxar o teu fone? Acho que vai ficar mais fácil. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, gente, vamos começar a apresentação, então, com o nosso colega vice-candidato, pré-candidato à Prefeitura de Colombo, nosso professor Célio, professor de matemática, professor da rede estadual. Célio, se apresenta para a gente, meu querido. Eu sou professor Célio, sou oriundo do Nordeste, tenho 56 anos, sou professor de matemática, concursado no estado do Paraná em 2003, ano que eu comecei a residir em Colombo também. Conheço relativamente bem os problemas da cidade, e nessa caminhada nós nos propomos a estudar cada um detalhadamente para encontrar as soluções dentro do socialismo. É isso. Obrigado, Célio. Eu acho que a gente já pode voltar com a Aline ali. Aline, tá ok já? Meu áudio. Acho que agora tá bom. Melhorou? Aline, pode se apresentar para a gente um pouquinho. Melhorou muito. Pode se apresentar para a gente, falar um pouco da sua história. Então, eu cresci aqui em Colombo e desde então trabalho e milito aqui, né? E a minha trajetória perpassa o movimento estudantil secundarista e universitário.
E em 2013 eu comecei a trabalhar como professora da rede estadual de ensino, né? Sou professora de sociologia. E como PSS eu trabalhei em muitas escolas em Colombo, né? Cheguei a trabalhar em 5, 6 escolas no mesmo ano, né? Para completar a minha carga horária, porque sociologia só tem no ensino médio, né? E é 1 ou 2 horas por semana. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar como professora, eu me aproximei também das pautas relacionadas à educação, né, do Sindicato dos Professores da Educação Pública, e comecei a me engajar nesses espaços. Então, fiz pesquisa também sobre assistência e permanência universitária, né, dentro da PUC. Eu sempre tentei fazer da minha dor a minha luta, né? Então, conciliar a maternidade com a vida acadêmica, e também, enquanto professora, né, lutar pela educação pública gratuita e de qualidade se tornou aí uma bandeira fundamental. E a luta feminista também faz parte da minha vida, né? E recentemente eu concluí a minha pesquisa sobre direitos humanos das mulheres, também na mesma pegada. Eu não consigo distanciar o que eu vivo do que eu sinto, né? E da necessidade de lutar por um mundo melhor. Acho que é isso. Obrigado, Aline. A Aline deu uma introdução. Eu vou pedir para que o Célio conte para a gente um pouco da sua caminhada também, da sua jornada até Colombo, até chegar a Colombo e até chegar à pré-candidatura a prefeito do teu partido. Conta para a gente aí. Eu tenho uma vivência política dentro de partidos de esquerdas, desde cedo. Já militei no PCdoB, no PCB, e vim a seguir o PSOL desde sua fundação. Né? Chegando em Colombo, comecei a participar do movimento sindical, sempre atuante, sempre procurando defender os direitos da nossa categoria, procurando aprimorar a educação, que ela seja gratuita, de qualidade e laica, né? Tentando reverter os retrocessos dos governos, 2 últimos agora, mas sempre nessa pegada de defender uma educação de qualidade e com a participação popular. Gente, eu vou pedir só desculpa pelo áudio, que está bem ruim. É a nossa primeira live. Como eu esqueci de comentar, 3 professores aqui, e nós não somos jornalistas, não somos especialistas em comunicação, então a primeira live, infelizmente, vai sair com alguns problemas, mas a gente vai ajustando conforme a gente for aprendendo. Tá? Mas eu peço desculpas, os áudios realmente tem alguns que são bons, outros começam a gravar, e não é nem a internet, nem o computador. Infelizmente, são o que acontece fazer coisas ao vivo, né? Às vezes a gente tem essas surpresas. Ok, mas hoje a gente tem um tema muito importante. A gente está em pandemia, né? Uma pandemia que se alastra pelo mundo, todos sabem muito bem a nossa realidade. Só que a realidade da periferia nem sempre é trazida à tona pelas principais redes, né? Principalmente pelos jornais. E aí a gente tem realidade de que crianças agora, crianças tanto da rede municipal quanto das estaduais, estão em casa, estão recebendo atividade de alguma maneira ou não, junto com suas mães, pais. E hoje o nosso tema principal é esse. Esses obstáculos, esses obstáculos da educação em tempos de pandemia. E a gente, em especial, nós trouxemos a Aline, que é mãe, além de professora, ela é mãe do Vitor, de 10 anos, né, Aline? Ela é mãe do Vitor, de 10 anos, que estuda na rede municipal, e ela vai contar um pouquinho dessa experiência. A gente vai fazer algumas perguntas para ela. Eu vou pedir, vou abrir para vocês também, para que vocês façam perguntas para a gente. Nós temos um chat aqui do lado, ele está aberto, a galera já está chegando. Boa noite aí para o Jorge, para o Juliano, para a Fernanda Carvalho. Fernanda Carvalho mandou um grande salve para a Aline, especial para a Aline. A Maria Mônica disse que o nosso som está ruim, a gente já tentou explicar sobre isso. A Gisele Boeira também está aqui com a gente, mandou
boa noite. Então, se vocês tiverem perguntas, gente, pode mandar aí pra gente sobre o tema. Hoje a gente vai fazer sobre o tema obstáculos da educação em tempos de pandemia. Então, pode mandar pra gente. Comenta, pode comentar, divulgar, compartilhar. Realmente, o som não está bem, Gisele. A gente está tentando acertar aqui por trás das câmeras, mas está meio difícil. Mas eu vou passar a palavra para a Aline, com o seguinte tema. Aline, você como mãe, né, como está sendo feita a entrega de atividades para o Vitor, né, que é o seu filho? Então, o meu filho, ele estuda na rede municipal de ensino, ele está no 4º ano, ele tem 10 anos, e a escola dele está fazendo as entregas presenciais, né? Eles agendam com a gente o dia e o horário da retirada das atividades, e aí a gente tem um prazo para realizar essas atividades. Então, são agendadas as entregas e a devolução dessas atividades. Como que está sendo isso? Veja só, eu, enquanto mãe falando, eu vou dizer para vocês que está sendo um processo bem complicado e bem desgastante, porque o isolamento social por si só é uma tortura, né? Acho que não só para as crianças, mas para os adultos também. Esse distanciamento das pessoas é bem complicado, e o fato de não poder sair de casa, né? Então, as crianças ficam mais agitadas ainda. Eu nunca tive problema de indisciplina do meu filho, nem de rendimento, e agora, nesse período, está sendo desafiador, está sendo difícil, enquanto mãe, assim, eu afirmo que está sendo difícil, porque tudo desconcentra, o cachorro late, o telefone toca, ele está numa fase que ele gosta de utilizar o computador, celular, e tudo é desculpa para não fazer a lição. Então, além disso, eu sou professora, mas eu trabalho com ensino médio, então eu não tenho não tive nenhum suporte, né, na universidade para lidar com os anos iniciais. Estou acostumada com os adolescentes, então essa fase está sendo bem difícil, e eu acho que os pais, as mães, os responsáveis, né, devem se identificar comigo, e espero que depois dessa experiência valorizem os profissionais da educação, porque quando eu estou trabalhando como professora, né, na sala de aula, fisicamente, o sinal bate e a gente vai embora, né, e a criança vai embora. O meu filho está aqui 24 horas por dia, e agora com esse desafio, né, de dar conta dessas atividades. A impressão que eu tenho também é que a quantidade de atividades é maior também do que o normal. Parece que a gente não dá conta, parece que não consegue respirar, né, com essa quantidade de atividades. Acho que, em resumo, é isso. Só que aqui em Colombo existem escolas que têm realidades diferentes, né? Que é um ensino remoto, à distância, que não é o caso do meu filho na rede municipal de ensino. Gente, eu estou tentando, desculpa, mas eu estou tentando melhorar o áudio, está trabalhando por trás das câmeras para tentar arrumar o nosso áudio aqui, mas está difícil. A gente fez o teste o dia inteiro e estava perfeito, né, Aline, Célio, que não me deixam mentir. E agora, infelizmente, o áudio está esse problema. Mas só para pedir para vocês mães que estão nos acompanhando também, vocês que têm essas experiências, coloca aqui para a gente, traz as experiências aqui nos comentários que a gente lê aqui, a gente compartilha. Se você não quiser não colocar o seu nome, também você pode estar participando. Eu vou estar chamando o Célio agora para estar perguntando do outro lado. O Célio é professor da rede estadual, né? A rede estadual, como todos sabemos, é diferente da rede municipal. As atividades estão sendo entregues de 15 em 15 dias, e é isso que a gente vai perguntar para ele. Eu quero que ele explique para a gente como está sendo feita essa realização, essas entregas, esse repasse das escolas aos alunos, esse acompanhamento.
Bom, é bem complicado esse tipo de educação que o Estado está oferecendo, né? Eles falam na educação à distância, mas não tem como dizer que não é. O Estado está investindo absurdos para dar conta dessa demanda e não consegue. Não consegue por vários aspectos. Não consegue porque a desigualdade social é tremenda e não consegue atender a todos. Alunos que não têm aparelho para acompanhar as aulas, alunos que não têm concentração para assistir uma aula, seja no computador, seja na TV, né? A qualidade das aulas, eu não diria que é tão ruim, porque é o próprio professor da CED que está ministrando aula. Só que as realidades de escola a escola são diferentes. Às vezes foi programado um conteúdo para determinada escola e para outro conteúdo. E não vai bater. Além disso, tem a questão da qualidade do atendimento, né? Para um adulto seguir aula online já é difícil. Agora imagine para um jovem, um adolescente que não tem ainda maturidade para tal, né? Porque precisa de disciplina para você fazer isso. Aí quando a CEB pede a devolutiva das atividades para o professor corrigir, que essa é uma das nossas funções, a grande maioria das respostas, ela vem da internet, né? Só você digitar na internet ali que eles copiam até o autor da resposta. Então, fica complicado, fica difícil para o professor avaliar, porque a resposta não foi do aluno. Fica difícil para o aluno, porque ele não conseguiu entender o que está fazendo, né? Quando você copia do outro, você não raciocinou, você não criou um aprendizado em cima daquele contexto. E nós temos um monte de dinheiro jogado fora e o resultado é quase nulo. Não tem muito aproveitamento. Agora, quanto às atividades, como eu falei, também não vai ter aproveitamento. Por quê? Porque é uma cópia da internet. Né? Ainda ontem eu estava conversando com um aluno no privado e ele estava me falando, professor, penso que esse ano eu vou reprovar porque não vou estar copiando questões da internet, meu objetivo é outro, eu tenho que fazer um curso muito difícil, se eu copiar da internet eu não tenho aproveitamento, e para mim não serve. Eu acho melhor repetir o ano do que perder intelectualmente o ano, né? Não adianta você avançar, aí você passa por um ano que você teria que produzir, não produziu, isso vai prejudicar muito na frente. Então, não dá para ter outra avaliação, não. É essa mesmo. Obrigado, Célio. Realmente é um descaso. Nosso colega Jorge perguntou ali, e eu já vou passar a bola para vocês. Antes disso, gente, vou mandar um alô ali para a Júlia, que está acompanhando a gente também, a Edneia, que entrou agora também. O nosso áudio agora parece que deu uma melhorada, mas enfim, eu testei, juro para vocês que a gente testou a gente está o dia inteiro trabalhando nessa live, o dia inteiro trabalhando para que tudo ocorresse bem à noite, né? Mas a TV ao vivo tem essas coisas aí, né? Infelizmente tivemos alguns problemas, mas vamos tentar levar dessa maneira. O Jorge mandou aqui para mim, gente, eu vou mandar para vocês. Primeiro, pode ser a Aline respondendo, depois o Célio, mas ele comentou, ele colocou aqui para a gente, Célio e Aline, comentem sobre o descaso da Prefeitura de Colombo sobre o ensino durante a pandemia. Acho que a Aline, que tem um filho da rede municipal, pode comentar muito mais sobre isso. Né? Essa experiência, essa falta de experiência, essa falta de vontade, eu diria, de conversa da prefeitura com os próprios pais, com os próprios alunos. A Aline pode comentar um pouquinho para a gente aí. Seu áudio está desligado, Aline.
Só um pouquinho, gente, ela já tá voltando lá. E a gente já retoma aqui. Pessoal, podem mandar perguntas aí, já falei para vocês. Podem mandar perguntas aí no privado, aqui no nossos comentários, compartilhar a live. Nossa live está sendo transmitida ao vivo pela página do pessoal Colombo. Ok? Aí ele voltou aqui. Vamos tentar de novo, Aline? Uhum. Vamos lá, ela voltou aqui. Então, eu não sei como se dá nas outras escolas essa interação, né, entre pais e a comunidade, pais, e o encaminhamento dessas atividades, se todas as escolas municipais têm a mesma linha, porque em grande medida, na escola em que o Vitor estuda, que é a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, a gente tem tido uma boa comunicação, né, com a direção nessa mediação das atividades. Agora, em relação ao descaso da Prefeitura de Colombo sobre o ensino durante a pandemia, eu não sei se eu posso atribuir exclusivamente à Prefeitura de Colombo. Eu acho que para falar, né, sobre epidemia e educação, né, que é a proposta da live, eu vou até citar Paulo Freire. Não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, para falar de educação, né, não basta a gente falar da nossa realidade palpável, que são as limitações que as crianças, né, e os pais têm dentro de casa para fazer as atividades, mas sim problematizar todo o contexto, né, porque a gente está vivendo uma epidemia global, né, uma epidemia global que tem uma crise do capital, que tem uma crise sanitária, e tudo isso, né, impacta os estudantes, impacta a realidade das pessoas. Por quê? Porque a gente tem 20 milhões de pessoas que não têm trabalho hoje no mundo, 11 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas em condições de trabalho totalmente fragilizadas. E algumas das nossas crianças aqui no município, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, né, iam para a escola para ter uma das únicas refeições do dia, né? Então a gente está falando de educação, sendo que existem direitos humanos, direitos fundamentais que estão sendo violados em função de todo esse contexto. Então, não tem como a gente falar de educação sem falar de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que indiretamente impacta a qualidade da educação, né? E os estudantes. É isso, Márcio. Gente, está sendo um desafio. Tá sendo um desafio fazer essa live hoje, porque o negócio tá difícil, mas vamos lá, eu vou tentar falar menos e dar mais espaço para os nossos dois colegas aí, esse descaso, né, que a prefeitura vem tendo com seus alunos e professores. Célio, por gentileza. Bom, o município de Colombo comete uma barbaridade, né? Quando você começa a pegar e trocar trabalhos, ou seja, você manda o trabalho para casa, os professores recebem para corrigir, você cria uma corrente de contágio muito grande. Dentro da educação no Paraná como um todo, e aqui em Colombo não tenho notícia, mas deve acontecer também, porque a testagem é muito baixa, existe contágio quando você entrega o trabalho e recebe. Isso não podia estar acontecendo, né? Nem na rede estadual, nem na rede municipal. Isso é irresponsabilidade, porque se é para evitar o contágio, que é para isso que não está tendo a aula, não pode acontecer essas coisas, né?
Não tem também um suporte ao aluno, né? É entregue aos pais, os pais que se virem. Né? Não tem como ter proveito, ter aproveitamento desse aluno, porque não tem um acompanhamento de gente especializada. Imagine quantos alunos não vivem hoje em companhias de idosos, né? Avós, de tio, tias, muitos deles que os pais trabalham o dia todo, só chega à noite. Qual é o acompanhamento que esse aluno está tendo? Qual é o proveito que ele está conseguindo? E no final do ano vai estar tudo aprovado. Isso é educação? Isso tem qualidade? Né? Não sei, eu acho que é muita irresponsabilidade do município. Obrigado, Célio. Tem mais uma pergunta aqui para vocês, gente. Saindo do forno. Vamos lá. Vamos começar com o Célio. Célio, as atividades propostas pela SEDE, a Secretaria Estadual do Paraná, Secretaria de Educação Estadual do Paraná, você acha que está de acordo com o conhecimento que os alunos vêm adquirindo até agora? Você acha que essas atividades que chegam até os alunos está compatível com o que eles aprenderam até esse momento, ou você vê dificuldades? Não. Nessa cobrança, inclusive. Não tem aproveitamento, porque não tem aprendizado. Sem ter a orientação do professor, o jovem, o adolescente, ele torna-se quase um autodidata, porque ele só vai ter a aula da TV ou do computador e não tem quem tirar dúvidas. Por que não tem com quem tirar dúvidas? Porque é humanamente impossível o professor acompanhar a aula naquele horário que está tendo a exibição e tirar a dúvida dos alunos que está existindo ali naquele momento. Não tem como. Passou aquele período, não tem como mais o aluno voltar, tal dúvida eu tive na aula, não sei o quê. Não tem como atender aluno por aluno. É diferente que na sala você tira a dúvida de 1, 2, 3, 10 alunos de uma só vez. Né? Você atende 10 alunos, 15 alunos, 5 alunos. Aqueles que têm dúvida, você esclarece naquela hora ali. Já na aula online, não tem como fazer isso. Né? Então, o aproveitamento das atividades não é só para engodo mesmo, é só para encher linguiça, não tem aproveitamento. Beleza, obrigado, meu querido. Aline, eu já vou jogar a bola para você. Eu puxei para a rede municipal, mesma pergunta que eu fiz para o Célio, mas agora no papel de mãe. O que você vê? O que você vê que o seu filho, nas atividades que chegam para ele, você acha que ele está preparado? Você acha que ele adquiriu algum conhecimento nessa pandemia e está pronto para realizar essas atividades que a Prefeitura de Colombo, vamos dizer assim, preenchem, né, nesse momento de pandemia? Olha, infelizmente, eu avalio que o meu filho, durante esse tempo, esses 4 meses de isolamento e de atividades, né, que ele fez em casa, ele não teve nenhum tipo de aprendizado significativo, né, porque realmente falta interação, falta uma série falta um suporte, né, e é complicado a gente pensar, né, a educação, sendo que o ensino na rede estadual está sendo à distância, né, com essas tecnologias, e também deixa a desejar, né? E nesse cenário epidêmico, então, o que sugerir para solucionar, né, essa questão? Eu acho que não tem como considerar esse ano letivo, porque aproveitamento em relação a conhecimento, a conteúdo, eu acredito que nem os estudantes da rede municipal, nem os da rede estadual tiveram. Exatamente, né? Um problema de extrema gravidade que às vezes a gente deixa passar.
né? E a Aline, já puxando para você também, eu quero que você tente nos prestigiar aí com os métodos que você está usando para a disciplina do seu filho, para que as atividades tentem ser realizadas. A gente tem bastante mãe acompanhando a gente agora, e a gente está curioso para saber o que faz, porque você como professora, eu também como professor, dentro de sala de aula o negócio já é difícil, né? Falam que a gente fala de Marx, de Lenin, a gente entra na cabeça das crianças, mas às vezes a gente não consegue fazer chamada, né? E aí agora a gente vai puxar para uma mãe que não é, ela é mãe, ela é militante, ela é professora, ela é mestra em direitos humanos, e ela é presidente do Partido PSOL aqui em Colômbia. Então, são 95% dos casos do Brasil, né? Então, eu quero que você tente nos ajudar contando um pouquinho esses métodos utilizados com o seu filho, para que ele tente, ou pelo menos chegue perto da disciplina escolar. Meu Deus, que bomba, hein, Márcio? Porque tá difícil a coisa, porque apesar de ser tudo isso que você falou, eu não sou pedagoga, né? E de fato eu não sei lidar com ele na faixa etária que ele está. E eu tô tentando, né? Tenho deixado ele sem videogame, sem computador, né? E tenho respirado fundo para ter muita paciência pedagógica, porque, gente, tá difícil, tá muito difícil conseguir fazer com que ele faça as atividades, né? Inclusive, recentemente eu dividi essa tarefa com o pai dele, né? Mandei as atividades para a casa do pai, falei: olha, pai, instrui aí, porque eu não estou dando conta, porque nós, mulheres, temos que dar conta das atividades domésticas, né? Militância, trabalho, estudo, e agora, né, instruir os filhos a fazerem as atividades da escola. E olha, gente, lidar com criança em casa, no isolamento, para mim está sendo um desafio muito grande, assim. Veja a hora da vacina do Covid chegar. São duas coisas que a gente precisa, né, Aline, que a gente sempre comenta. A vacina e o impeachment, né? Isso aí, se a gente tiver, a gente vai começar a respirar. Mas já trazendo uma experiência minha, a gente faz alguns projetos sociais durante a pandemia, que infelizmente para nós, para muita gente é muito tranquilo, tá em casa, tá se escondendo, mas tem muita gente lá fora passando fome. Então, existem ações sociais do pessoal tanto Curitiba quanto Colombo, algumas conexões que a gente faz, e em uma dessas visitas eu tive uma experiência de acompanhar um aluno do ano que estava com o celular emprestado, né? E ele recebia essas atividades de 15 em 15 dias, mas era difícil até de ir para ir buscar esses materiais. Então, eu pedi para o Célio comentar, porque a dificuldade existe para os alunos aí que tem todo o aparato. Então, mas imagina para essa dificuldade, para essa realidade, né, que piora em 2 vezes aí. Como que você vê essa total desigualdade, né, que o governo não leva em conta. Tanto o nosso governo estadual, que é o responsável por essa educação estadual, mas a gente também não pode esquecer do nosso governo federal, que omitiu nesse tempo de pandemia, né? Sério. Bom, essa é uma coisa que a pandemia trouxe. Ela mostra de forma nua que no Brasil você tem guetos que o governo não consegue ou não quer atender. Por quê? Porque as políticas dele é sectária, são políticas que isolam ao invés de agregar. São políticas que visam o bem de quem tem. E esquece que quem precisa é justamente aqueles que não têm. É nessas aulas que você percebe que tem aluno que tem um celular, mas não tem internet. E o pacote que o governo disponibilizou não é suficiente.
Além disso, tem aluno que não tem aparelho, que não tem computador, que não tem vizinho que empreste, que não tem acesso. E aí, o que aconteceu? Teve de disponibilizar atividades impressas para ele pesquisar no livro, sozinho. Cara, se fosse assim, precisava de escola? Para quê? Então, a desigualdade é escancarada. É como o Covid mostrou que se não fosse o SUS, nós estávamos tendo aqui uma carneficina. Morte atrás de morte. Porque o rico não está nem aí para o pobre. O pobre é que tem que se virar, dar seu jeito, né? E o governo sempre fazendo papel de mudo, surdo, né? Cego. Ele faz de conta que está atendendo, mas não está. A gente sabemos a realidade. Aqui em Colombo, por exemplo, nós temos guetos aqui que é totalmente desassistidos, né? Que as políticas nunca chegam a eles, que passam fome, passam necessidade, carência de toda ordem. Então, essas aulas não atendem a comunidade pela desigualdade social. Nós somos uma cidade de gente pobre, né? Os ricos daqui são poucos, né? E os ricos não estão nem aí. Tem desses ricos aí que não sabem nem o que está acontecendo na educação, que não sabem nem o que está acontecendo na saúde, né? Então, isso realmente não atende à necessidade do povo colombense. Obrigado, Célio. Só respondendo ali, Patrícia chegou agora, mandou um salve aí pra gente. Professora Patrícia, pré-candidata, também vereadora, mais uma guerreira pela Frente Popular Democrática Socialista de Esquerda, presente. Muito obrigado por nos acompanhar, Patrícia. Realmente, meu áudio tá ruim. Por isso eu tô tentando até diminuir um pouco de falar. Eu gosto de falar, mas eu tô tentando diminuir. Gente, tem uma pergunta aqui, ó, da Gisele. Deixa eu só colocar aqui, para que possa aparecer pra gente. Vou colocar na tela aqui pra gente. Pessoal, quem tiver perguntas, pode mandar aí, tá? Pode mandar no nossos comentários, porque nós estamos chegando conforme o ritmo vai indo, a gente vai lendo as perguntas também, tá? A Gisele faz a seguinte pergunta para a Aline. Aline, seguindo essa sua fala, qual o panorama que você vê diante de toda essa crise na educação como um todo? Como você avalia o prejuízo pedagógico que isso vai nos acarretar? Eu ia colocar essa pergunta um pouquinho mais para o final, mas se você quiser dar uma introdução, por gentileza, para a gente, Aline. Gisele, obrigada por participar. Eu particularmente considero que não dá para ignorar, né, esses prejuízos pedagógicos, que, de fato, não dá para simplesmente, né, cumprir o processo burocrático e dizer que a Secretaria da Educação Municipal e Estadual, dizer que está cumprindo a legislação, que está cumprindo os dias letivos, a carga horária, os conteúdos, porque os professores lançam, né, no livro, online ou físico, os conteúdos ministrados, só que na prática as crianças não estão se apropriando deste conteúdo. Ignorar essa característica é extremamente nocivo, né? Porque eles vão avançar para o próximo ano sem ter se apropriado desses conteúdos, e isso vai interferir para o resto da vida, né? Na hora, quando eles chegarem lá no final, nas séries finais do ensino médio, esse conteúdo vai impactar, vai fazer falta, né? Isso se conseguirem acompanhar, né? Porque existem conteúdos, especialmente nas exatas, né? Que são pré-requisitos para você, pré-requisito mínimo para você avançar, né? Então, como que você vai aprender a fazer expressões numéricas, por exemplo? Eu não sou professora de matemática, mas se você não teve o conhecimento prévio necessário, né, para avançar nesse aspecto. Então, eu acredito que, independente de estarmos falando da educação municipal ou estadual, né, que não dá para ignorar isso.
E esse é um debate muito, muito importante, especialmente, até queria que o Célio também falasse mais um pouquinho, no ensino médio, porque a gente tem estudantes agora que vão fazer o Enem, e esse governo irresponsável não cancelou o Enem nesse ano epidêmico, né? E isso vai ter impacto, né, no acesso ao ensino superior, não tem como ignorar. Exatamente. Eu vou passar a palavra para o Célio e daí já vou juntar com essa pergunta a seguinte questão sobre o Enem. Os alunos do ensino médio vão ter maiores dificuldades, então vou pedir para você responder essa pergunta junto com a Aline, que a Gisele fez, e aí já colocar os alunos do ensino médio que tem um grande desafio, né, pela frente, e o governo federal está simplesmente esnobando isso, né? Nós vamos sentir agora, nesses próximos vestibulares que terão, e no Enem, a dificuldade que os alunos tiveram. O descaso que teve com a educação. Nós tivemos, nos 2 últimos anos, uma aprovação surpreendente das escolas públicas nas federais. Essa porcentagem de aprovação ela vai cair bruscamente. Por quê? Porque não teve acompanhamento dos alunos, até os próprios cursinhos comunitários não funcionaram. Eu tenho o exemplo de um filho meu. É muito mais fácil para meu filho se dar bem. Por quê? Porque eu pago cursinho para ele, tem um cursinho online, os professores acompanham ele, é aula quase que individualizada. Então, quantos vão ter esse tipo de acompanhamento, né? Ele tem uma idade já que dá para ter maturidade para pensar e foco no que quer, mas quantos tem isso, né? A nossa faixa de idade do ensino médio que está entrando para o vestibular e Enem é 17, 18 anos. São pessoas que ainda não decidiram nem a profissão que querem seguir, né? Não tem maturidade para aula online, não tem aproveitamento nenhum, né? Eles estão à deriva, né? Não tem que oriente. O governo federal chegou a propor que o ano que vem as escolas e os alunos que quiserem acrescentar mais um ano de terceiro ano. Eu acho que é válido a proposta, né? Mas não vai, não é uma coisa homogênea que vai ser para todos, né? Porque tem deles que vai desistir, vai dar uma evasão muito grande no ensino médio. Porque a pessoa tinha um propósito e viu que não foi valorizado, e isso é muito ruim, né? Então é isso que eu queria colocar. Obrigado, Célio. Dá um alô em especial para a Júlia, que também faz parte do pessoal Colombo, é uma estudante, uma secundarista que esteve nas ocupações, enfim, representante aí da juventude Colombo, um grande abraço para ela, tá mandando um abraço para mim, tá conversando aqui também nos comentários com a professora Patrícia, que também representa a esquerda de Colombo, toda a minha ligação. A gente tem uma pergunta aí bem cascuda para mim. Eu vou até colocar aqui na tela, gente, que o nosso colega Deiler mandou. Incrível que ela estava na minha cara e agora eu perdi. Vamos lá de novo. Vai entrar aqui. A pergunta do Deiler. Gostaria de ouvir... Gostaria de ouvir as contas. Uhum. Eu prossigo ou você, Márcio? Posso prosseguir? Deixa eu só ter... Pode ir. Tá. Pergunta do Deiler. Em relação às diretrizes e tratados de direitos humanos e aplicabilidade ou não destes, mediante a crise educacional e sanitária. Então, a nossa Constituição, né, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se a gente lê na íntegra esses documentos, eles são lindos, maravilhosos. Só que
quase que utópicos, né? Porque está escrito lá que todo mundo deve ter acesso à educação, que todo mundo deve ter moradia, né? Segurança, saúde, lazer e uma série de outros direitos. Só que na prática, né? Tudo isso tem uma diferença muito grande, né? Do real, o palpável, com aquilo que está positivado, aquilo que está escrito nas leis, né? E nesse cenário epidêmico, isso é pior ainda, né? Especialmente diante dessa crise mundial sanitária, a crise do capital, né? Todos esses aspectos que interferem mais ainda, né, nos países subdesenvolvidos e no Brasil. Então, não tem como a gente não destacar, né, essa característica, porque a nossa realidade aqui de Colombo, né, nós estamos falando de pessoas que estão tendo direitos fundamentais, direitos humanos violados em função de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, vai desde não ter acesso a saneamento básico, né, e alimento, e até não ter acesso aos direitos sociais, né, saúde, educação e segurança pública. Obrigado, Aline. Temos uma outra pergunta aqui também bem importante, e a Rosalina e a Júlia fizeram para a gente, e eu vou jogar para o Célio. O Célio pode fazer primeiro para a gente, pode comentar primeiro para a gente, e depois a Aline. Falar das oportunidades, né, desiguais entre os alunos das escolas públicas em relação aos alunos da escola privada. Se você puder fazer essa comparação que, né, no Brasil, há uma desigualdade extrema entre essas duas realidades. Célio, se quiser começar para a gente, e daí depois a Aline também responde a questão. Bom, a desigualdade começa dentro da escola privada. Se você pega uma escola privada de qualidade, o aluno vai ter um atendimento diferenciado, vai ter um atendimento de elite. Se você pega uma escola privada de qualidade baixa, talvez seja pior do que a escola pública, né? Agora, a oportunidade e as qualidades entre alunos de escola pública e privada não tem nem comparação, né? O aluno da escola pública é um aluno que ele já é taxado pela sociedade, né? Como ele é discriminado pela sociedade, como uma educação que deveria ser de qualidade não é, e muitas vezes não é bem assim, né? Tem escola pública que tem qualidade boa, né? Tem escola pública que tem qualidade média, tem escola pública que tem qualidade ruim. Mas o aluno de escola pública tem condições de conseguir coisas boas, depende muito da escola que ele estuda, né? Mas geralmente ele leva uma desvantagem muito grande da escola particular. Tanto que os alunos de escola particular cursam a escola até o 3º ano do ensino médio. Quando chega na universidade, ele quer ir para onde? Federal ou PUC, né? Apesar de que a PUC é uma universidade paga, mas ele chega lá, por ter se preparado muito melhor do que o da escola pública, ele consegue bolsa, né? Mesmo podendo pagar, né? Então, a realidade é esta. Agora, eu ainda queria voltar lá no assunto que a Aline estava tratando, que o Demir perguntou. Eu queria dizer o seguinte: nós temos um problema muito sério no país. Nós temos um presidente que não respeita nenhum tratado internacional e nem nacional, né? Ele não respeita nenhuma política sanitária, ele não respeita nada, né? E nós temos no município aqui 2 candidatos que estão alinhados totalmente com ele, né? Então, o que nós vamos esperar de futuros gestores que estão alinhados com quem não respeita direitos internacionais, com quem não respeita políticas públicas
né? Com quem não respeita direitos individuais, quem não respeita minorias, quem não respeita negro, quem não respeita indígena, quem não respeita nordestino, né? Que zomba de mortes da Covid. Isso é grave, né? Parece ser simbólico, mas não é. Você só sabe o quanto dói quando você tem alguém na sua família que foi vítima da Covid e a pessoa faz piadinha, faz gracinha, né? É triste, né? Isso é a nossa realidade. Obrigado, Célio. Senti um desabafo, gente. Realmente o descaso do governo federal não tem como a gente não comentar. Vou passar a bola para a Aline agora para também responder essa questão. Logo após, a gente faz as considerações finais. Antes de discorrer sobre desigualdades, eu vou complementar essa fala do Célio. Acho que nós precisamos responsabilizar, né, esse governo pelas suas ações ou omissões, né? Porque do governo federal, né, gente? Não dá para ignorar isso. Porque, por exemplo, nós tivemos medidas, né, nessa crise sanitária, nessa crise global, medidas que foram bem tímidas e algumas, na verdade, foram ataques aos trabalhadores, né? Nós tivemos uma série de ações legitimadas pelo governo federal que permitem, né, que os trabalhadores tenham os seus salários reduzidos ou que sejam demitidos nesse contexto, né, em que está todo mundo tentando sobreviver. Então, é bom a gente pontuar, né, a gente responsabilizar o governo federal por isso, porque no início, né, a gente está 4 meses na epidemia. No início de tudo isso, houve uma resistência muito grande para cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Mesmo com exemplos de outros países, né, que já estavam com um número significativo de mortos, né, em função do Covid, e a gente não utilizou isso como exemplo para reduzir os danos aqui no Brasil, né? Além disso, também houve uma demora muito grande na hora de agilizar, né, a renda básica emergencial para as pessoas, para as famílias que estão impactadas por essa crise do capital, que estão desempregadas, né, e que não podem sair de casa porque tem que fazer o isolamento, porque estão tentando preservar suas vidas e as vidas das pessoas que moram com elas. Então, e quem fica à mercê, né, de tudo isso, tem pessoas que não têm o que fazer. Elas se submetem a sair de casa, né, e aí trabalhar, e a correr o risco de levar o vírus para dentro da sua residência, porque elas precisam comer, né, porque elas precisam pagar contas fundamentais. Além disso, outra coisa que a gente deve nomear é que o governo federal ele demorou também para priorizar, na verdade não priorizou as mulheres chefes de família, né, no momento de receber esse auxílio emergencial, né? Tudo isso foi muito demorado. E assim como a educação para você ter acesso à rede estadual de ensino, né, às plataformas, você precisa de internet, você precisa de computador, você precisa de celular, e a gente está falando de pessoas empobrecidas que não têm o que comer, que às vezes não tem isso, que é um pré-requisito para ter acesso à educação, né? Então, outra coisa é que o governo federal fez um aplicativo, né, para você ter acesso ao auxílio emergencial. E aí? A gente está falando de pessoas que não têm o que comer e a gente tem como pré-requisito acesso a uma plataforma online, né, para solicitar um serviço. Então, é uma exclusão digital que intensifica as desigualdades. Agora, voltando para a pergunta, finalizando a minha fala e voltando para a pergunta da Rosalina sobre as desigualdades,
esse cenário epidêmico, ele intensifica as desigualdades e as diferenças entre a educação pública e a privada. Porque esse debate, eu particularmente, enquanto cientista social, eu não posso realizar esse debate sem considerar as questões de classe social, né? Porque as pessoas que estão no ensino privado, elas são privilegiadas em vários aspectos, né? E esse privilégio, ele vai se refletir lá na frente, na hora de disputar uma vaga de acesso ao ensino superior. Só que o discurso neoliberal, que faz parte de todo esse cenário, né, capitalista, ele também utiliza a meritocracia, responsabilizando e culpabilizando as pessoas pela pobreza que vivem, sem pontuar as desigualdades históricas e estruturais, né, da nossa sociedade. Então, as pessoas não são pobres porque querem, né? E nós precisamos de políticas públicas e de governantes que considerem essas características para amenizar de fato essas desigualdades. Obrigado, Aline. A Aline já respondeu aí a 3 perguntas de uma vez só. O Deiler traz para a gente, propõe um exercício de administração pública. Supondo que o pessoal estivesse à frente do governo no município, as ações políticas prioritárias adotadas para o combate à pandemia. Uma pergunta muito importante, já que a gente está falando com 2 candidatos aqui, os nossos candidatos do pessoal, à prefeitura, né, os nossos pré-candidatos à prefeitura de Colombo. Vou começar com o Célio. Pode ser? Quais seriam as ações políticas prioritárias adotadas para o combate à pandemia? Aí a gente vai finalizar com essa pergunta, gente. Depois eu vou passar para que os 2 colegas façam as suas considerações finais, porque o nosso tempo também já está excedendo. Célio, por gentileza, pode responder essa pergunta para nós. Seria a nível municipal, Márcio? Sim, a nível municipal. Qual seria se o PT fosse governo, no caso? Se o pessoal fosse governo? Ou o governo atual? Isso, vou ler de novo. Proponho. Isso. Supondo que o pessoal estivesse à frente do governo do município, nós estivéssemos na prefeitura do município de Colombo, quais seriam as ações políticas prioritárias adotadas para o combate à pandemia? As ações prioritárias. Bom, a primeira ação prioritária, como não existe outra, seria o incentivo ao isolamento, mas incentivo de verdade, onde tivesse uma renda básica que o trabalhador pudesse ficar em casa sem ter de se expor dentro de ônibus lotados. Isso podia ser buscado com o governo do estado, com o governo federal, com ações de saúde voltada para estar orientando a população verdadeiramente como deve agir, né, que está largada as traças aí, muita coisa de desinformação que o pessoal se informa pela internet, né? Mas, basicamente, seria isolamento severo e uma renda básica de complementação orçamentária de verdade, onde o trabalhador tivesse condições para sobreviver, né? Para complementar, eu usaria o Armazém da Família para estar implementando ações de combate à fome, né? Seriam 3 frentes de ações. Seria o isolamento é o primeiro, né? Não tem outra comprovação até agora mais eficiente do que o isolamento sério, né? Com orientação de saúde, onde os agentes de saúde estariam agindo nessa frente. Seria uma ajuda social em dinheiro, onde o trabalhador pudesse realmente sobreviver, e o combate à fome. Obrigado, Célio. Vou passar a mesma pergunta para a Aline. Primeiramente, iria pensar em políticas que
fizessem com que os empregadores não tivessem a necessidade de demitir, né, os seus empregados, para que essas pessoas que estão trabalhando, né, pudessem realizar o isolamento sem perder os seus empregos, né, para que depois da epidemia pudessem retornar para os seus postos. E em Curitiba já tem um debate, eu não sei até que ponto isso é viável, né, mas sobre renda mínima municipal, né, e além disso também garantir um preço acessível a produtos essenciais, né, de subsistência. Acho que a preservação da vida, o incentivo ao isolamento também, né, porque há uma guerra midiática, né, os infectologistas falam que as pessoas têm que usar máscara, que as pessoas têm que fazer o isolamento, que é dessa forma que a gente vai conter o coronavírus, e aí outras pessoas que não são especialistas na área, né, falam que é uma gripezinha, falam que é teoria da conspiração, incentivando as pessoas a irem para as ruas e continuarem esse ciclo, né, de contaminação. Acho que talvez a ação mais importante fosse essa de conscientização mesmo da importância de estar em casa, né? E para estar em casa, né, as pessoas precisam ter mínimas condições de sobrevivência. É isso. Beleza, Aline. Obrigado. Gente, a gente vai se encaminhando para o final. Vou pedir para que o Célio faça suas considerações finais, a epidemia, salientar sobre epidemia e educação. E aí, logo após, eu vou pedir para que a Aline também faça suas considerações finais dessa live, de um debate extremamente importante, né, para a nossa sociedade, que a gente não pode fugir. Célio, então, se você puder fazer as suas considerações finais sobre o tema. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram nos acompanhando, né? O tema é de extrema relevância, né? É vida, quando falo em vida, supera qualquer expectativa de debate. Nós temos de preservar a vida, se preservamos a vida, o resto vem por acréscimo, né? É importantíssimo. O Brasil, o estado do Paraná e Colombo tem como melhorar e muito, né? Tem como se precaver bem mais do que está sendo feito, né? E mais debates desses virão para esclarecermos, mostrarmos nosso pensamento, mostrarmos como nós pensamos, como deve ser uma administração. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que nós que compomos o Pessoal Colombo trabalhamos em equipe, ninguém toma decisão sozinho. Então, em qualquer situação de governo municipal, as decisões não partem de um indivíduo, partem de um coletivo. Então, agradeço a todos e muito obrigado. Sério, a minha internet e meu computador trava mais que o governo Bolsonaro, gente, tá difícil aqui. Vou pedir para a Aline agora fazer suas considerações finais. Aline, mãe, presidente do partido, a qual eu tenho um grande apreço, uma grande mulher aí que a gente aprende todos os dias com ela. Aline, pode fazer suas considerações finais, por favor. Acho que falar de educação e epidemia, né, vou trazer também para reflexão a proposta, né, que surgiu do governo Bolsonaro de educação, ensino domiciliar. Eu acho que essa epidemia foi uma forma da gente experimentar isso, né, e constatar que é totalmente inviável, né? Não tem como, gente, não tem como. Agora, em relação ao PSOL e aquilo que a gente defende, né, então, nós acreditamos na profissionalização da política. Isso não porque os políticos tenham que ser
profissionais, mas que o fazer político tem que ser profissional, né? Então, independente de quem... Nós vivemos numa democracia representativa, uma democracia de partidos, né? Todos os partidos, eles têm projetos políticos, eles têm estatutos, eles têm bandeiras e pautas que eles defendem, né? Então, independente de qual de nós, integrantes do PSOL, que viéssemos assumir o poder, independente do cargo, né? Nós temos bem definido a questão do classismo, né? E o fato de superar, né, o fisiologismo, que é isso, o poder pelo poder, porque nós temos partidos aqui no município que não estão preocupados com a garantia de dignidade, né, para as pessoas, né, que vendem os seus valores, né, em nome da permanência no poder e fazem alianças que estão além do jogo político, da barganha do jogo político, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial, né, enquanto PSOL. Acho que é isso, pessoal. Eu voltando de novo. Gente, quero agradecer a todos que acompanharam a gente aí. A gente está com um número de visualizações aí bem expressivo. Quero pedir desculpa que vai ficar algumas perguntas aí para a próxima live. Informar que toda semana a gente vai estar trazendo assuntos que realmente fazem parte do nosso cotidiano, né? Semana que vem a gente tem um debate bem importante com a Aline, com a Rosalina, que vai estar junto com a gente, vai estar com a Aline para falar sobre violência doméstica, os números que têm aumentado, né, nessa pandemia. A gente quer também trazer a Júlia para falar de juventude, teve dicas ali indicações sobre trazer as mulheres do PT também, para a gente bater um papo super importante, o espaço está aberto para todos aqui. Quero agradecer novamente a todos que estiveram aqui. Compartilhem nas suas redes sociais, nos curtam. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente agora está chegando no YouTube. Então, nos procura saber, quer conhecer o nosso trabalho, nos procura. Agradecer imensamente o Célio e a Aline por esse tempo de construção que a gente teve aqui hoje à noite. Uma boa noite, vou dar uma boa noite de novo para vocês. Vou pedir que vocês dois deem uma boa noite novamente. E até a próxima. Boa noite, pessoal. É isso aí, luta, trabalho de base, todos os dias com a periferia. Obrigado, gente. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima.